biblioteca do Yuri também. Não, me dá uma cópia dele que eu não vou voltar. Deixa eu deixar mais dois, porque eu não vou ficar carregando. Vou deixar, só vou mostrar para eles. E você deixa na biblioteca também. Bom, gente, bom dia. A gente vai dar início, então, à conferência do professor Carlos Milani. Já quero desde já agradecê-lo, né, por vir não só dar essa conferência, mas também ele vai participar agora à tarde de uma banca de doutorado, né, de defesa de doutorado, aqui do Departamento de Ciência Política, né, do Laerte, que está aqui, vai defender agora à tarde. Então, quero agradecer ao professor Carlos Milani a presença. Não vou ler seu currículo inteiro, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Mas nós conhecemos, né, o professor Carlos Milani, é professor adjunto do IESP, do Rio de Janeiro, pesquisa. Então tá. O currículo está desatualizado. Professor associado do IESP, do Rio de Janeiro, parabéns. Pesquisador do CNPq. É também coordenador do Laboratório de Análise de Política Mundial, LabMundo, né, que tem feito tem várias iniciativas e várias pesquisas bastante interessantes, né, para depois, quem quiser acompanhar, tem o site. Né. É pesquisador do Center for Latin American Studies, na Universidade de Califórnia, em Berkeley, editor associado da Brazilian Political Science Review, e, bom, autor de vários artigos, membro de várias associações, mas eu queria aqui apresentar, hoje ele vai falar sobre o livro, né, Solidariedade e Interesse, o último livro, né, publicado, Motivações e Estratégias na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, né, que foi também base para esse trabalho que o Laerte vai defender hoje à tarde. Né. A gente tem os livros, né, para quem quiser adquirir também, né, Carlos, depois. Tá bom. Então, mais uma vez, obrigada. Já te passo a palavra. Bom, obrigado, Janina. Obrigado aos colegas que estão aqui presentes. Eu sei que o tempo de todos nós é escasso. Eu queria agradecer a presença dos estudantes, e, em particular, a presença do doutorando que vai defender hoje à tarde. Já percebi pelo aperto de mão que ele está relativamente nervoso, né? Porque está com a mão fria, gelada, pensando na defesa de hoje à tarde. Está dando para me ouvir? Não? Então, eu falo um pouco baixo, então vou falar mais alto. Tá certo. Bom, então, a minha ideia não era tanto fazer uma palestra, mas fazer o lançamento do livro aqui com vocês. Esse livro ele tem um histórico, e é interessante que, ao falar do histórico, o Bruno esteja aqui com a gente, o Bruno Ayon, porque, na origem, esse livro ele foi pensado para ser um livro em coautoria, né, dois autores, o Bruno e eu. Nós éramos, naquela época, áureos tempos, pesquisadores do IPEA, aquelas bolsas que o IPEA tinha. Logo no lançamento do projeto Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, que ficou depois conhecido como COBRAD, que deu origem aos vários relatórios, etc., o COBRAD ainda nem havia sido publicado, né, não tinha nenhuma versão de relatório, a metodologia estava sendo discutida ainda, e nós dois, acho que fomos pioneiros, né, junto com a Mônica Hirst, de bolsistas do IPEA na área de cooperação internacional para o desenvolvimento. E a gente havia proposto ao IPEA, então, redigir um livro a quatro mãos, com o objetivo de ter um olhar do Sul e do Norte sobre uma agenda da política internacional, das relações internacionais. Bom, questões da vida, questões da vida de cada um, a gente não logrou, e questões institucionais também, enfim, o IPEA não nos permitiu chegar a bom termo daquele projeto, e eu acabei, então, meu ano de sabático em Berkeley, em 2017, aproveitando para fechar esse livro e avançar num segundo que deve sair em breve, em inglês, que é comparativo dos meus 6 países, como eu sempre brinco. E é interessante porque eu estive aqui na USP há uns 6 anos, talvez, apresentando o início do projeto comparativo. Então, daqui uns 12 meses, tudo dando certo, o livro comparativo Brasil, México, África do Sul, Turquia, Índia e China deve estar nas prateleiras em língua inglesa, né, para uma editora americana. Mas hoje eu queria falar sobre esse produto, certo? Chega uma certa idade,
eu não vou dizer qual é, cada um tem a sua, mas chega uma certa idade, a minha foi os 50, eu cheguei nos 50 e eu acho que eu tive um certo cansaço de produção de artigos, né? Não deixei de fazer, porque a gente é obrigado a fazer, e institucionalmente tem um compromisso com os programas, etc., mas começou a aparecer uma vontade de sedimentar o que eu considero alguma forma de contribuição intelectual, acadêmica da minha parte, sobre um campo de pesquisa no qual eu vinha atuando, né, e pesquisando há algum tempo. Além de pesquisar, eu atuei nesse campo como agente em algum momento da minha vida. Eu trabalhei como funcionário internacional da Unesco durante 8 anos. E eu era o representante da Unesco nas reuniões do CAD, lá em Paris, o Comitê de Assistência para o Desenvolvimento. A Unesco não tinha nenhuma relevância no CAD, mas aquilo me produziu muita inquietação intelectual, era quase que um estranho no ninho, né? E o ninho era muito frutífero de debates e de questões instigantes, porque frequentemente as reuniões tratavam de questões de desenvolvimento nos países do Sul, né, dos países do antigo Terceiro Mundo, né, e que hoje se chama de Sul Global. Não gosto muito da expressão do Sul Global, prefiro simplesmente Sul ou Sul geopolítico, mas esses países nunca estavam presentes nas mesas de negociação do CAD e da OCDE. Eles eram, e seguem sendo, né, objeto das políticas, das estratégias, das diretrizes definidas no âmbito do CAD, né, que congrega alguns, né, os mais importantes, países membros da OCDE. Nem todos os países membros da OCDE, a exemplo de Turquia, México ou Chile, só para citar os casos que nos dizem talvez mais respeito, sobretudo México e Chile, são membros da OCDE sem serem membros do Comitê de Assistência ou de Ajuda para o Desenvolvimento. E sempre foi para mim muito instigante perceber como as normas e os conceitos de direitos humanos, de democracia liberal, os debates sobre sistema eleitoral, sobre reforma do Estado, reforma do judiciário, não só do poder executivo, eram travados naquela instância sobre as reformas nos países do lado de lá, sem nenhuma participação de sequer um micro-representante do país do lado de lá. E isso sempre me chamou muita atenção e foi, digamos, um dos elementos que me levaram a querer, depois da em paralelo com a minha passagem pela Unesco, também começar a fazer uma pesquisa um pouco mais sistemática sobre esse tema. Uma outra razão objetiva, essa é objetiva e subjetiva, né? Enfim, a gente sempre tem um certo interesse pelo objeto, né? Diz respeito à ausência, à escassez de produtos sistematizados sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento no Brasil. Um dos primeiros livros, talvez tenha sido o primeiro livro, e que era uma coletânea, não era um livro de autor, foi organizado pelo professor Jacques Markovitch, aqui da USP, em 94. Depois teve uma série de outros livros, teve um livro do Márcio Correia, que é um practitioner, né, um agente talvez dos mais notórios, porque conhece muito a prática da cooperação brasileira, da cooperação técnica brasileira dentro da ABC, mas não era um livro de um acadêmico, mas um livro de um entre diplomata e funcionário técnico da Agência Brasileira de Cooperação, com os vieses de um practitioner, com muitos dados e muitas narrativas interessantes no seu livro. Tem o livro do professor Reginaldo Moraes, também, do programa Santiago Dantas, ou pelo menos ele era, não sei se ele já se aposentou, mas que é um debate mais sobre desenvolvimento e não só sobre cooperação, mas com capítulos muito importantes em uma perspectiva mais crítica sobre teorias da modernização, tanto na sociologia quanto na economia, e como elas foram fundamentais para a legitimação intelectual e acadêmica da cooperação internacional enquanto prática institucionalizada do pós-Segunda Guerra Mundial. E, mais recentemente, tem um livro que eu considero muito importante, que eu menciono na introdução do meu livro, que é o livro do João Mendes Pereira, que é historiador, que é a tese de doutorado dele sobre o Banco Mundial. E o livro dele, que é um dos melhores livros
tout court, né, em língua inglesa, em língua francesa, espanhol, em português, sobre o Banco Mundial, onde ele faz uma análise histórica muito instigante sobre o banco como ator intelectual. Ele começa como intelectual, político e financeiro, ou seja, não é o financeiro que conta mais na relevância do banco como ator da cooperação internacional para o desenvolvimento, mas a sua capacidade de produção de conhecimento, de difusão de conhecimento nas suas redes e de consolidação de agendas, não só de pesquisa, mas agendas de política pública, de policy, em vários países, sobretudo nos países em desenvolvimento. Por que essa questão do intelectual, do político, vis-à-vis a materialidade econômica financeira me parece importante para se pensar a cooperação internacional para o desenvolvimento? Porque, do ponto de vista da sua realidade material, da sua realidade estatística, econômica, não é um campo que seja tão relevante, né? Ele mobiliza algo em torno de 130, 140, 150, 120, depende do ano, e depende da forma como você agrega o que não é contabilizado, que são os investimentos, os financiamentos, as doações, etc., oriundas de países que não comunicam os seus dados para o Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da OCDE, tira em torno de 130 a 120 bilhões de dólares, né, ao ano. Ou seja, esse fluxo, né, esse estoque anual, esse fluxo ao longo do ano e esse estoque anual de recursos é irrelevante quando comparado com outras ordens de grandeza, né, de comércio, de finança internacional, evidentemente, das estimativas que existem sobre o comércio de drogas ilícitas, né, e o tráfico de drogas ilícitas, outros tipos de tráficos, sobre o comércio de armamentos, né, sobre evasão fiscal, ou seja, são números que, na sua materialidade, de modo algum justificariam, enfim, são números que não justificariam o grau de institucionalização que esse campo político adquiriu ao longo das décadas, né? Sobretudo, né, pensando a institucionalização forte que houve da cooperação internacional para o desenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Há autores como a Carol Lancaster, por exemplo, que chegam a afirmar não teria havido um grau de... Ela que foi diretora da USAID durante alguns anos, não teria havido esse grau de institucionalização, essa intensidade em termos de construção de agências bilaterais, agências multilaterais, para os vários setores e campos em que atuam né, os agentes da cooperação internacional para o desenvolvimento, se não houvesse a Guerra Fria, se não houvesse a disputa leste-oeste, e o que resultou, em termos de ordem internacional, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que esse é digamos, um paradoxo importante e que sempre e permanece, né, para mim, como sendo instigante para se fazer pesquisas. Não é a sua materialidade econômica que justifica a sua importância institucional. Não é a sua materialidade econômica que justifica o grau de investimento que houve em termos de pesquisa acadêmica, a quantidade de mestrados que existem na Europa, de cursos de especialização que existem, mestrados profissionais na Europa, nos Estados Unidos, etc., em alguns países do Sul, em termos de desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento. Eu fui professor de um desses mestrados lá em Sciences Po, em Paris, durante 5 anos, e sempre me chamou muita atenção como há um investimento das ex-metrópoles no sentido de formar os seus estudantes para atuarem maiormente nas suas ex-colônias. Boa parte dos estudantes que eu tive em Sciences Po, quando eu perguntava a eles por que eles se interessavam por estudar cooperação, era para fazer desenvolvimento não na banlieue parisiense ou na Creuse, né, que é um símbolo, uma metáfora do não desenvolvimento francês, uma região rural muito abandonada. É a região do Jacques Chirac, diga-se de passagem, de origem do Jacques Chirac, mas era sempre fazer desenvolvimento no Senegal, em Madagascar, em Guiné-Conakry, ou seja, promover o desenvolvimento em lugares distantes, né? Eu acho que esses são os elementos, assim, muito de forma muito expressionista, né, assim, muito rápida, que eu enumeraria para justificar o porquê do meu interesse por esse campo, né? Além disso, né, como eu
tento colocar no segundo ponto do que eu quero tratar aqui com vocês, eu procuro definir a cooperação internacional, por exemplo, como um campo político. Né? Um campo político que sempre esteve presente, embora nunca tenha sido uma agenda prioritária das relações internacionais em nenhum momento das configurações contemporâneas de ordem internacional, ela sempre esteve presente. Né? Ela sempre esteve, enfim, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi muito importante para a legitimação da atuação das Nações Unidas, para a legitimação do sistema de Bretton Woods. No pós-Guerra Fria, né, a expectativa gerada pelos chamados dividendos da paz na promoção do desenvolvimento nos países do antigo Terceiro Mundo, né, como ele era assim chamado, naquele momento, e a expectativa de que as Nações Unidas desempenhassem um papel importante, né, na promoção do desenvolvimento no pós-Guerra Fria. E na emergência de uma nova ordem no século XXI, com a reemergência de grandes baleias do Sul, que passam a ter um papel absolutamente central nessa agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento. Não da mesma forma, evidentemente, mas todas elas, seja a Índia, seja a China, seja a Turquia, que é um grande ator nesse campo e muito pouco conhecido, né, nesse campo. O Brasil, até muito recentemente, mas que, apesar do, enfim, digamos, da crise político-institucional pela qual o Brasil passou, pela qual o Brasil passa, esse campo segue tendo, né, enfim, esse setor da política externa segue tendo alguma reverberação, talvez mais por inércia burocrática, talvez mais por resultados de ondas fortes do passado e que seguem promovendo algumas expectativas. Houve um artigo interessante no Estadão, logo depois da Conferência das Nações Unidas de Alto Nível, que houve em Buenos Aires, agora recentemente, no dia 20 e 22 de março, para celebrar os 40 anos do Plano de Ação de Buenos Aires, que é um plano de ação que foi assinado em 1978 e que, digamos, simboliza a concretização da agenda de cooperação técnica entre países de desenvolvimento. 40 anos, 41 anos depois, os países se reencontram, enfim, num outro contexto, etc., uma declaração muito mais esvaziada, mas o Brasil esteve ali presente, não era o principal articulador, longe disso, a Índia estava muito atuante, a China muito atuante, a Turquia muito atuante em Buenos Aires, né, nos painéis, etc., mas a pouca expressão que o Brasil teve, a expectativa que ainda havia de que o Brasil tivesse algum papel, o governo brasileiro, nas negociações em torno da declaração final do PABA mais 40, como ele é conhecido, gerou uma crítica interna, né, que acho que está consubstanciada num artigo editorial do Estadão, em que que acusava que o governo, apesar das críticas ao PT, não havia abandonado essa agenda petista. Né? Então, é interessante como a agenda altamente institucionalizada da cooperação técnica entre países em desenvolvimento, que foi rebatizada Cooperação Sul-Sul, e que o PT, nos seus anos de governo, soube capitalizar muito bem como sendo aparentemente uma agenda de esquerda, mas que não tem, enfim, a tese do Laerte até mostra um pouco isso, não tem nada a ver com uma agenda de esquerda, é uma agenda internacional, é uma agenda de política externa fundamental, sobretudo para os países que têm déficit de hard power, né? Mas, inclusive, para os países que têm superávit de hard power, ela é uma agenda importante porque ela simboliza aquilo que o Bourdieu teria chamado de capital simbólico nas relações internacionais, uma sociologia política das relações internacionais, ou seja, mesmo que você queira dominar, você tem de ter uma série enfim, a hegemonia não se constrói só em bases realistas, ela se constrói também em bases de soft power e a agenda de cooperação técnica, de cooperação educacional, cultural, no campo da saúde pública, no campo tecnológico, etc., é uma agenda fundamental para os países que pretendem construir que têm alguma pretensão de construção de hegemonia regional, subregional ou global, como é o caso da China, como é o caso da Índia, regionalmente, como é o caso da Turquia, subregionalmente, como é o caso da África do Sul, como foi o caso do Brasil até recentemente. Então, não à toa que a agenda brasileira de cooperação ela é fundamentalmente marcada por dois pilares: a região, América Latina e Caribe, né, como o caso do Haiti, e CPLP,
né, e os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso explica, fundamentalmente, em termos de atuação brasileira, em termos de repartição geográfica, onde o Brasil atua. Então, pensar a cooperação internacional como campo político, que é o que eu faço nesse livro, me evita uma série de complicações, para mim, complicações teóricas, porque não me leva a conceitualizar a cooperação internacional para o desenvolvimento como regime, porque eu não acredito que se trate de um regime, porque ela não tem a mesma capacidade de produção de compliance que os outros regimes de comércio internacional, mesmo de direitos humanos, mesmo de o regime ambiental ou climático internacional, eles têm muito mais cogência e muito mais normatividade e produção de relatórios e peer review, etc., que o sistema ou o campo político da cooperação internacional exige dos países. Não existe uma organização internacional com capacidade de produção de normas internacionais no campo da cooperação. É uma agenda ainda muito fortemente bilateral dos Estados, muito embora alguns deles, e alguns... Por exemplo, o Reino Unido é um dos poucos que superou, na sua estatística, a utilização multilateral da cooperação em detrimento da utilização bilateral da cooperação. Mas isso são casos raros, né? A grande maioria dos países segue, né, tendo na sua agenda de cooperação bilateral, digamos, o seu forte, né? Porque vincula muito, né, independentemente dos desenhos institucionais, se ela entra no Ministério das Relações Exteriores, se ela entra no Ministério da Cooperação, se ela é uma agência autônoma que depende diretamente do gabinete do primeiro-ministro ou da presidência da República, como é o desenho institucional turco, por exemplo, independentemente do desenho institucional, boa parte dos países tendem a vincular fortemente essa agenda às suas prioridades de política externa. Então, esse é, digamos, uma das razões pelas quais eu tendo a preferir uma definição de cooperação internacional para o desenvolvimento como um campo político, embora não seja prioritário, ele é fundamental na política internacional, né? Porque é por meio dessa ação dos Estados, nas suas respectivas políticas externas, que eles tentam projetar parte da sua identidade, valores que a sua elite e a sua sociedade como um todo, mas a sua elite no governo, constroem em termos de ideal da nação, a sua cultura, enfim, toda uma projeção de valores imateriais e de símbolos que partem, né, do Estado Nacional por meio dessa agenda de cooperação. É claro que, em alguns casos, como no caso chinês e no caso indiano, essa agenda ela é muito material, né, até mesmo pela ausência de uma definição comum, né, homogeneizada entre os países em desenvolvimento no que diz respeito ao que seriam, né, as ferramentas da chamada cooperação Sul-Sul. Muito frequentemente, na literatura, a gente pode encontrar uma tentativa de correspondência entre cooperação Sul-Sul, né, no Sul, e, no campo da cooperação Norte-Sul, a chamada AOD, né, Assistência Oficial ou Ajuda Oficial para o Desenvolvimento, o que é um erro de escala, porque a cooperação Norte-Sul é muito mais do que a AOD, e a cooperação Sul-Sul não tem uma AOD para chamar de sua, né? Ou seja, os países do Sul pecam pela inexistência de uma instância institucional onde eles invistam, porque ela existe, mas eles não, que é o Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento das Nações Unidas, no ECOSOC, mas nenhum país, nenhum grande país em desenvolvimento, efetivamente investiu diplomática e politicamente nesse fórum para que ele se tornasse, digamos, uma instância com capacidade de produção de critérios, capacidade de monitoramento, de produção de estatísticas, de estudos que balizassem minimamente uma versão mais universal, né, porque das Nações Unidas, sobre o campo da cooperação, e ainda menos sobre o campo da cooperação Sul-Sul. Então, o campo da cooperação realizada entre países em desenvolvimento é ainda menos institucionalizado do que o campo da cooperação Norte-Sul, o que me leva a afastar a possibilidade de definição da CID, da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, como um regime,
né? O Bruno, por exemplo, fala muito em sistema internacional, mas aí são afiliações teóricas. Aí eu não gosto muito do termo sistema, né? Me remete a uma literatura e uma concepção de mundo que não é aquela que eu abraço intelectualmente. Eu prefiro falar de campo político, porque me permite fazer uma sociologia política, uma economia política da cooperação internacional para o desenvolvimento, que me parecem, para mim, né, na minha visão de mundo, né, na minha ontologia, fundamentais para entender como os Estados atuam nas suas agendas de cooperação internacional. E eu não estou focando neste livro nos outros atores, embora eu faça uma tipologia desses atores, em algum momento, né, do livro, acho que está isso no capítulo 1, eu faço pequenas tipologias para entender um mínimo de mapeamento de quais são os atores atuantes, como eles se organizam nesse campo, né, os atores doadores ou fornecedores de cooperação, os beneficiários ou receptores e os mediadores, que são inúmeros, né, entre ONGs, gabinetes de consultoria, academia, etc., cada um com as suas funções nesse campo, mas existe um outro quadro que está muito difícil de ler, não tem como, né, que é uma tipologia de acordo com o tipo de doação ou de financiamento feito, se é doação, se é empréstimo subsidiado, o tipo de recursos fornecidos, se são só recursos financeiros, se é conhecimento, se é transferência de políticas públicas, né, se é transferência das chamadas boas práticas e assim por diante. Mas, digamos que é um campo atravessado de inúmeros atores, né? Não são somente os Estados que atuam nesse campo. Mas o meu foco no livro é privilegiar as organizações internacionais e os Estados como atores desse campo, em função do que eu vejo, né, de uma forma muito realista, diriam alguns, mas muito marcada por uma economia política internacional da cooperação, são os atores que mais constroem materialidade e legitimação dentro desse campo. Digamos, as ONGs são muito importantes, sobretudo as ONGs internacionais, como a Oxfam, por exemplo, mas elas são muito tributárias de financiamentos oriundos de Estados ou de organizações internacionais. Tem uma capacidade importante de incidência no campo, mas tem um grau de agência, de autonomia muito menor em comparação com os Estados e as organizações internacionais. Então, por essas razões é que eu procuro conceituar, né, a cooperação internacional para desenvolvimento como um campo político. Isso me permite, né, muito rapidamente, para a gente poder trocar um pouco, definir que cooperar é um exercício político. Né, e, portanto, embora os termos, no senso comum, cooperar e desenvolver sejam termos do bem, eu não acho que seja intelectualmente um bom caminho você entrar por digamos, por um viés analítico de que toda forma de cooperação necessariamente produz um bom resultado na perspectiva da qualidade de vida das sociedades, né, dos indivíduos, da capacidade de alavancar desenvolvimento e assim por diante. Então, cooperar é um exercício político. Então, claro que, sendo cientista político, isso me chama muito a atenção e, enfim, desperta muito interesse para associar a cooperação como uma ferramenta das políticas externas dos Estados. Né? Não há um regime, como eu já falei, e, sendo um campo político, portanto, ele é um campo presente nas diferentes reconfigurações da ordem internacional, né? Como eu falei anteriormente. E, ainda sobre o livro, né, só para mencionar que, como eu organizei um pouco as ideias, né? Então, um primeiro capítulo ele é bastante teórico, histórico, né, conta assim, a minha visão, né, e acho que essa é uma questão importante, porque as visões disponíveis sobre o processo de institucionalização da cooperação são visões muito marcadas pela experiência da cooperação Norte-Sul. Há pouca pesquisa disponível, há pouco material disponível sobre a cooperação histórica Leste-Sul, né? Então, por exemplo, nas teses de doutorado que eu tenho orientado no IESF, sobretudo com os meus alunos africanos, eu tenho encorajado a que eles busquem fontes nos seus próprios países sobre a atuação de países do leste europeu, em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau. E essa atuação, ou Cuba, por exemplo, essa atuação historicamente foi muito importante, né?
A gente geralmente cita os casos da represa de Assuan, no Egito, com a cooperação então soviética, ou os programas de cooperação tecnológica entre a União Soviética e a Índia, né? A gente sabe que a União Soviética teve um papel importante em termos de cooperação com vários países em desenvolvimento, mas há pouco material disponível, que não seja em língua russa, pelo menos, sobre essa realidade. Então, contar a história desse processo é também um exercício político, por assim dizer, né? Porque se você, sendo, digamos, um intelectual, um acadêmico, um pesquisador do Sul, não repetir as mesmas narrativas é uma dificuldade, porque te coloca diante da necessidade de buscar fontes muito diversificadas, né, para poder contar uma história que não seja a mera repetição daquilo que um bom scholar americano já fez, né, ou aquilo que um bom scholar britânico já fez, ou que um pesquisador francês já tenha feito, né, e é, digamos, um campo muito investido pela academia norte-americana, europeia, já há várias décadas. Mas no Brasil ainda há um déficit, né, em termos de produção sobre esse campo. Então, o capítulo 1 do livro faz esse esforço, né, de olhar para esse campo a partir do Sul. Né, quer dizer, enfim, mas aí também entram os meus vieses, né, da sociologia política. Eu acredito que isso conta, né, enfim, o lugar a partir do qual o sujeito de fala e o contexto do sujeito de fala, para mim, são importantes em uma narrativa histórica. Então, não sou um construtivista, mas não precisa ser construtivista para ser sociólogo, né? Para ser um bom defensor da sociologia política, que é a minha formação em ciência política na França, né? Quer dizer, eu lembro que, na época da BCP, quando a BCP criou uma área temática de sociologia política, e daí eu fui todo feliz contar para o pessoal da Associação Francesa de Ciência Política: nossa, se nós fizéssemos uma área temática, seria a associação toda. Na França não tem uma perspectiva de que a ciência política não possa ser, né, não deva ser sociologia política. Isso é interessante, né? Bom, o capítulo 2 do livro trabalha sobre as organizações multilaterais, como elas têm um papel importante na construção de normas, na efetivação de práticas de cooperação triangular ou multiatores, né? A China, por exemplo, agora no PABA mais 40, só tinha painéis em parceria com organizações multilaterais. A China está definitivamente se perfilando internacionalmente como um defensor do multilateralismo nas diferentes agendas, né? E eu pensava que, na área de cooperação, ela talvez fosse, né, trazer para Buenos Aires muito mais a Road and Belt Initiative. Não, só as atuações da China com... né, porque ela é uma agenda de política externa, com a OMS, com a FAO, né? Parecia o Brasil de uns anos atrás, né? Parecia o Brasil de uns anos atrás, promovendo a ideia de que a cooperação Sul-Sul deve ser feita em parceria com agências das Nações Unidas, né? Então, é um discurso que, para nós, é muito conhecido, mas era o discurso dos chineses em Buenos Aires, né? Então, as organizações multilaterais, que são objeto do capítulo 2, certo? Analisando normas práticas e como elas atuam né, na construção de ideologias no campo da cooperação internacional. E eu analiso alguns casos, né, não vou entrar aqui no detalhe. No capítulo 3, que é o capítulo que eu mais gosto do meu livro, é onde eu trago a cooperação internacional para análise de política externa, né, onde eu trato por que os Estados cooperam, né, e o que tem de ontologicamente único e singular no fato de serem Estados que cooperam e não ONGs e não movimentos sociais, porque há vários atores do solidarismo internacional, né? A cooperação internacional, por exemplo, não inventou a solidariedade internacional. O que ela inventou foi a sua conjunção com o interesse, né? Daí o título do livro, né, que eu levei muito tempo para... Não é... Quando eu mandei para a editora: mas não vai vender, assim, pouco importa, eu sei que não vai vender de qualquer jeito, pouca gente compra livro no Brasil, mas é o título que faz mais sentido para mim, que é a união entre solidariedade e interesse, e não a separação, né? E há várias formas de você conjugar, né, as declinações possíveis da conjugação, da conexão entre solidariedade e interesse, são muitas, mas todos os Estados conjugam necessariamente solidariedade com o interesse, né? A forma como você constrói as justificativas políticas, diplomáticas,
para essa conexão entre solidariedade e interesse são múltiplas, né? As motivações são múltiplas, a narrativa de justificação das motivações são múltiplas. Tem um livro fantástico do Maurits van der Wijn sobre ideias e política externa, Ideas in Foreign Policy, onde ele constrói uma pesquisa, uma metodologia de pesquisa quanti e quali para entender como se constroem os framings, né? Os marcos interpretativos da ajuda externa, né, que ele está analisando da Foreign Aid de 5 países europeus. Então, o capítulo 3 vai fazer uma análise tanto de alguns casos de países do Norte, alguns casos de países do Sul, e o quarto e último capítulo é um foco brasileiro, sobre a atuação brasileira nesse campo, né, da chamada cooperação Sul-Sul, que não é uma invenção petista, né, embora os governos petistas tenham sido muito exímios em trazer essa agenda para a sua bandeira político-ideológica, mas não é uma invenção petista. Os primeiros acordos de cooperação técnica que o Brasil celebrou datam de 1971, certo? Então, e é uma agenda permanente na política externa brasileira, né? Acho muito difícil, né, com todas as crises por que passa o Itamaraty, que a ABC seja destruída ou fechada. Ela não vai ser fechada, ela vai diminuir a sua escala de atuação, vai talvez voltar a uma escala dos anos 2004, 2003, 2002 ou algo semelhante, mas eu não acredito nem que vai haver uma redução muito drástica da sua capacidade de atuação. A gente sai daqueles orçamentos, daquela, digamos, grande onda, né, que representaram os anos 2008 a 2014, aproximadamente, quando o Brasil tinha muitos recursos para atuação nessa agenda, né? Por exemplo, quando houve o terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, o Brasil estava entre os 10 primeiros doadores. E aí, efetivamente, doadores, porque o Brasil levou recursos financeiros também para a reconstrução do Haiti pós-terremoto de 12 de janeiro de 2010. Então, esses fluxos, né, não são, esses recursos não são mais os mesmos, evidentemente, né? E a prioridade, tampouco, do ponto de vista político e diplomático, é a mesma. Mas isso não significa que essa agenda vai desaparecer totalmente da política externa brasileira. Qual vai ser a configuração da ABC? Isso é uma incógnita. Por enquanto, ela está sob a batuta do embaixador o subsecretário, né, que cuida de assuntos comerciais, econômicos e financeiros e de cooperação, que tem, né, sob a sua tutela OMC, BRICS, G20, Banco Mundial, FMI, poucas agendas, né, com isso é interessante, a gente vê quais são os embaixadores que concentram agendas, né, nessa divisão do poder dentro do Itamaraty, e saber qual é o perfil desses embaixadores, e a agenda de cooperação também está com ele, certo? Bom, última pergunta, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, eu trouxe aqui algumas imagens, mas eu vou deixar o PowerPoint com Janina, ela pode circular. São imagens, algumas que estão no Atlas, algumas que não estão no Atlas, mas que vão estar num próximo Atlas, no qual a gente está trabalhando, sobre a atuação dos 6 países, né? Brasil, México, China, Índia, Turquia e África do Sul. Esses primeiros gráficos, muito pequenos, né, na verdade, eles só evidenciam algo que é fundamental. Os 6 países ainda são todos eles receptores de ajuda oficial para o desenvolvimento, né? Então, digamos que é uma nova característica desse perfil desses 6 países, né, que são os 6 que eu monitoro e estudo comparativamente, né, porque são países que passam a atuar enquanto países que cooperam ou que usam a agenda da cooperação na sua política externa de modo estratégico, mas que ainda são beneficiários. Nesse gráfico tem um elemento que não diz respeito aos 6 países, mas que diz respeito a um país europeu que me chama muita atenção. Dos 6 países, 5 estão na lista dos top 10 da Alemanha. Então, a Alemanha é um país que, sim, talvez seja emblemático para se entender como se usa bem, né, uma agenda de cooperação nas suas relações bilaterais, né? Turquia, Índia, China, Brasil e África do Sul, há mais de 10 anos, estão na lista dos top 10 da Alemanha.
né? Então, não são os países que mais precisam, evidentemente, de cooperação alemã na promoção do seu desenvolvimento, certo? Mas são países certamente chave, né, estrategicamente chave para a estratégia, né, de, enfim, digamos, para a política externa, para a política comercial, para a política de difusão de tecnologias, para a política de investimentos da República Federal Alemã. Então, digamos que esse é um caso emblemático que ilustra muito bem o uso estratégico dessa agenda na política externa da Alemanha, né? Bom, os perfis de cada um dos países são diferentes no que diz respeito às suas relações comerciais. Alguns países são mais trading states do que outros, né? E aqui esse é um gráfico que mostra um pouco a participação do comércio exterior no PIB de cada um dos países, certo? Então, não vou entrar no detalhe, porque não dá tempo. Aqui são imagens que mostram para onde vai e de onde vem, né, o comércio desses 6 países, que acho que é uma caracterização, uma contextualização importante. Esse aqui é o caso do Brasil, né? Exportação em azul, importação em cor de laranja. Esse aqui é o caso da China, né? As flechas chinesas são sempre um problema para a cartografia temática, porque elas nunca representam, de fato, o valor absoluto, né? Você tem de colocar uma observação, porque senão não cabe no mapa, né? Ou então a flecha fica tão grande que cobre o mapa inteiro. Certo? No caso da China, é interessante que uma boa parte da sua cooperação vai para os seus países vizinhos, para a periferia chinesa, né, e para os países africanos. Em relação à sua periferia, a China é, do ponto de vista comercial, sempre deficitária, né? Então, esse é, digamos, um tipo de arranjo comercial da inserção do nexo regional global da China, que é interessante. O Brasil é sempre superavitário com os seus vizinhos. A China é deficitária com seus vizinhos e superavitária com os países ocidentais. Então, digamos, ela presta um serviço à sua região que o Brasil não presta, né? E esse mesmo tipo de relação, né, não é à toa que ela coloca o comércio como sendo uma agenda importante, ou um setor importante da sua política de cooperação, porque ela efetivamente coopera muito do ponto de vista comercial com a sua região, diferentemente do Brasil, né? Aqui é o caso da Índia, né, com exportações e importações, o caso mexicano, que, né, enfim, o grau de dependência para exportação e importação em relação aos Estados Unidos é gigantesco, né, não preciso me aprofundar nisso. O caso sul-africano, que é o que mais se assemelha, mutatis mutandis, porque a escala é diferente, o tamanho do PIB é diferente, o tamanho, né, os estoques são diferentes, mas, em termos de diversificação, é o caso que mais se aproxima do brasileiro, e o caso turco, né, que comercialmente tem uma proximidade gigantesca com a União Europeia, mas que, do ponto de vista da sua agenda de cooperação, tem uma presença muito forte na sua, né, região de entorno, no seu entorno estratégico, e em todos os países de minoria turcófila ou turcófona, né, Azerbaijão, Turcomenistão, por exemplo, onde a presença turca é muito forte. Algumas pinceladas, porque não vai dar tempo de eu mostrar tudo, né, porque tem muitas imagens e não é esse o meu objetivo. São todas as 6 potências diplomáticas. Eu fiquei muito surpreso com o lugar da Turquia nesse indicador que é construído, né, um ranking que é construído no Lowy Institute, o Global Diplomacy Index, na Austrália, e ele mostra muito bem como os 6 países são importantes, né, do ponto de vista da sua presença diplomática no mundo, mas o que me chamou muito a atenção é a presença diplomática turca no mundo, né? A Turquia está entre as 5, 6 principais potências diplomáticas do planeta. E a gente não sabe muito disso, né? A gente não tem muito a noção da presença turca no mundo, né? E no seu entorno, né, no continente africano, né, a quantidade de embaixadas, de postos, de consulados, de missões permanentes da Turquia só fica atrás da China, né, dos 6 países, certo? Enfim, tem um número semelhante ao Reino Unido, né, o que é interessante, né, do ponto de vista histórico, né, a gente lembrar, né, a ideia do Império Otomano e da sua capacidade diplomática naquele momento. Parece que, de vez em quando, há alguma dependência de trajetória, né,
que se manifesta nessa presença turca no mundo, que é muito impressionante. Me chamou muito a atenção. A Turquia é dos 6 países, dos 6 países que eu estudo, que eu tenho comparado nos últimos tempos, aquele que apresenta o maior grau de institucionalização da cooperação nacionalmente, né? Tem uma agência, a TICA, que foi criada em 1993, né, alguns anos depois da Agência Brasileira de Cooperação e da Agência Chilena de Cooperação Internacional, que foi criada em 91, mas é muitíssimo mais institucionalizada, autônoma, com recursos hoje que beiram a ordem de 4,5 bilhões de euros, né, para a sua atuação, certo? Um pouco mais de 5 bilhões de dólares na sua atuação. Para a gente comparar o orçamento da ABC, né, só da ABC, não chega hoje a 20 milhões de dólares. Então, não tem assim, a escala de comparação não é possível. A capacidade de alavancagem, a descentralização da agência turca, da TICA, a TICA tem escritórios regionais em inúmeros países, em inúmeras regiões, então uma capacidade de descentralização das suas prioridades em termos de implementação de projetos, de monitoramento e, apesar da crise institucional e democrática por que passa a Turquia, a TICA segue atuante, né? Os seus relatórios, ela é ainda muito mais transparente do que a Agência Brasileira de Cooperação na produção dos seus dados, por exemplo, né? E ela alinha os seus dados aos ditames, indo além, né, dos ditames e dos critérios do CAD e da OCDE. Então, esse membership, nessa membresia da Turquia à OCDE, talvez ajude nesse aspecto de ela produzir dados estatísticos muito semelhantes ao que demanda, né, o Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da OCDE. Bom, a Índia não tem uma agência autônoma, né? Ela tem um departamento dentro do Ministério das Relações Exteriores. A Índia atua muito por meio de comércio e investimentos. A China anunciou a criação da sua agência agora em abril do ano passado, de 2018, né? A agência estatal, ela não tem o nome chinês, a Agência Estatal de Cooperação para o Desenvolvimento, e já estava presente agora em Buenos Aires, em março passado, muito fortemente presente, e há uma grande expectativa de como essa agência vai se comportar diante de um outro mastodonte chinês, que é o Road and Belt Initiative. Então, o que fica claro é que a China Pequim está se organizando muito bem para fazer dessa agenda uma agenda de construção de hegemonia chinesa no mundo. Hegemonia nos termos não só materiais, mas também de propagação de valores chineses, de valores asiáticos em relação ao Ocidente. Eu diria que eu vou parar por aqui, senão eu vou continuar falando demais e não vai dar tempo para a gente ter uma troca, um debate. O objetivo era só dar algumas pinceladas sobre muitas das coisas que eu trato nesse livro. Esse livro tem uma pretensão também de onde digamos, o leque muito amplo de temas que eu tratei aqui de forma bem superficial. O livro também tem uma pretensão de manual, uma pretensão de que ele seja muito utilizado na graduação no Brasil, no sentido de trazer dados com rigor, etc., mas com uma visão também pedagógica, de como se aproximar desse campo, certo? Então, acho que eu vou me tornar um especialista em pedagogia das relações internacionais em algum tempo, porque isso, junto com os atlas, eu trouxe aqui um exemplar do atlas em inglês, mas acho que o Anthony já deve ter, e o último atlas que a gente fez, que é o Atlas da Política Brasileira de Defesa, que está saindo em inglês, certo? Então, esse aqui eu só trouxe um exemplar, mas estão todos free for download na internet, então o que não está free for download oficialmente, porque os meus alunos já piratearam, o meu livro, mas tudo bem, relaxa, não vou ficar bravo com vocês, mas assim, em princípio não está free for download o livro, mas o resto está tudo free para download para quem tiver interesse. Então eu fico aberto aí para algumas questões, comentários, uma troca com vocês, e obrigado mais uma vez pelo convite, Janina.
Bom, está aberto para questões, quem quiser fazer perguntas. Depois também quem quiser comprar o livro com autógrafo do autor. Tá? Quero só agradecer e registrar a presença aqui do professor Anthony Pereira, do King's College London, e do Bruno Ailon, da Universidade Complutense de Madrid. Aberta a questões. Tem um microfone aqui, quem quiser fazer perguntas. Meu hã? Alunos first, mas tem o Bruno. Fazendo o microfone. Bom dia, muito obrigado, Carlos, pela apresentação do livro, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o título, porque, na minha mente, eu associo o conceito de solidariedade a um campo muito mais associado ao campo do projeto político do Terceiro Mundo, do campo socialista, né? E a gente poderia fazer uma brincadeira trocando essa solidariedade, por exemplo, por termos como altruísmo, caridade, compaixão, que poderia ser um termo mais próximo ao mundo budista, por exemplo, né? Então, a minha pergunta é por que esse conceito, o emprego do conceito de solidariedade, que me parece um pouco muito associado politicamente a uma certa tradição, né? Mesmo a sociologia e por aí vai, né? E chamar a atenção que, na verdade, a solidariedade ela sempre é retórica, é discursiva. O interesse ele é prático e eu diria que ele é envergonhado retoricamente, porque nos próprios discursos dos estados eles não costumam manifestar que o interesse é a primeira motivação da cooperação internacional, exceto a China, que eu acho interessante. Por quê? Porque a China, na verdade, trabalha com o conceito de mútuo benefício, que não significa benefício equitativo, que eu acho que é importante, né? Então, eu gostaria, não sei se você poderia refletir um pouco sobre os fundamentos filosóficos, morais e religiosos que estão associados à ideia de cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu sei que isso aí seria uma outra palestra, né? Mas eu acho que tem um fundamento cristão muito forte. Se a gente pega os países da OCDE, são todos países basicamente cristãos. Se você pegar os países muçulmanos, o caso da Turquia, o conceito de Sharia, né, tá muito próximo, né? E você vê a cooperação dos países petroleiros árabes, sem dúvida, eles têm um forte componente dessa lei islâmica, né? E no campo budista, eu acho que é interessante também explorar um pouco essas ideias na cooperação da Índia, eventualmente, se tem alguma coisa na cooperação chinesa, então ela é muito mais... Quer dizer, de onde vem, qual é a trajetória histórica que faz cristalizar em algum momento essa cooperação e esses valores, esses fundamentos filosóficos que muitas vezes estão escondidos ali no fundo da história, mas que eu acho que eles voltam às vezes nos países. E no caso do Brasil, se haveria algum conceito filosófico, algum conceito que não fosse puramente político na cooperação do país? Obrigado. Mais questões? Tamires é aluna do Programa de Relações Internacionais. Oi, bom dia. Eu tenho que perguntar porque é uma oportunidade e já conheço o senhor, professor, pelo seu trabalho e não pessoalmente. Mas também vai na mesma linha do outro convidado, que eu estudo análise de política externa e parece que o senhor trabalhou a solidariedade e o interesse mais nesse terceiro capítulo, buscando as motivações dos atores em análise de política externa. E é super do meu interesse, porque faz parte da minha pesquisa de mestrado. E aí também queria perguntar um pouco no sentido dele, porque se você usa os dois espectros, solidariedade e interesse, como o senhor trabalha nas motivações dos atores, como você trabalha esses dois aspectos, e o misto deles dois, que o senhor abordou, mas como o senhor trabalha a dificuldade de trabalhar as coisas cinzas, não preto e branco. Como, deixa eu ver um exemplo, como em desfile de moda tem
o Gostei estilista. da comparação da cooperação com o estilo de moda, interessante. Tem o estilista e ele pergunta, nessa coleção eu fiz uma coleção um pouco modernista, mais vanguardista, preto e branco, e aí você não entende muito bem, tá, mas... Então, o exercício é você olhar a roupa e identificar principalmente os vanguardistas, porque é fácil de identificar. Aí eu identifico os interesses, a questão material dentro da cooperação. E aí, tudo outro que eu não identifico, eu já jogo... eu não sei o que é essa gola rolê, então isso é moderno. E aí você já joga o resto na solidariedade. Como você trabalhou essa dificuldade do que é material e o que é ideia? Mais uma questão? Tem aqui, depois. Oi, bom dia. Eu estava pensando que essa parte de motivação e interesse ela é muito mais olhada por parte dos doadores. Mas e para os receptores? O que seria esse interesse, essa motivação deles em receber essa cooperação? É só para conseguir promover o desenvolvimento ou talvez tem mais meandros dentro disso? Cecília. Cecília. Policarpo. Bom dia, eu sou Policarpo, sou aluno de doutorado aqui, sou moçambicano. Gostaria de saber, por exemplo, se formos analisar a diferença entre a cooperação Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul, notamos que na cooperação Norte-Sul ela é baseada em processos, né? Democratização, direitos humanos por aí. E quando formos analisar a cooperação Sul-Sul, ela geralmente não tem a questão de interferência nos países receptores, não é muito claro, porque eles geralmente não interferem em questões políticas, né? A questão é mais material. A questão de... geralmente questões de infraestrutura, investimento em infraestrutura por aí fora. Que tipo de valores esses países, Sul-Sul, muitos deles, promove, né? Se formos analisar, boa parte deles, agora fala-se muito da democracia iliberal, em que temos estados em que há práticas meio, quer dizer, não são completamente democráticas, né? Há eleições, mas a maneira de agir desses estados, por exemplo, a Turquia e outros estados não são completamente democráticos. Que tipo de valores elas promovem para esses países do Sul, uma vez que elas não interferem em processos políticos desses países? E que tipo de desenvolvimento podemos falar? Por exemplo, quando falamos da China, em muitos países há a questão de meio ambiente, a degradação do meio ambiente, a exploração excessiva de recursos, principalmente em África, né? Então, que tipo de valores esses países promovem, sem querer... tanto a cooperação Norte-Sul, tanto a Sul-Sul, ela também tem um impacto muito grande nesse país. Mas, em termos de diferença, qual é a apreciação que tem sobre isso, a diferença? Vou voltar para você, Carlos. Tá certo. Bom, queria agradecer as questões, os comentários. Acho que talvez iniciar pelo... tentar responder globalmente a todos, né? Um comentário mais longo. O mais importante, do ponto de vista da análise histórica, política, dos fenômenos contemporâneos, etc., é não incorrer na armadilha de que, porque é cooperação Sul-Sul, ela necessariamente seria distinta na construção ou na declinação dos interesses estratégicos do Estado. Do meu ponto de vista, se trata de um Brasil, ou de uma Turquia, ou dos Estados Unidos, ou da França, haverá sempre um uso estratégico dessa agenda nas respectivas políticas externas. Isso não significa que a solidariedade seja exclusivamente retórica, do meu ponto de vista. Eu acho que aí é onde entra, talvez, a necessidade de se pensar muito mais dialeticamente, em termos de tensão, um constante tensionamento entre, digamos, dois pontos de um contínuo, a solidariedade e o interesse estratégico. Quer dizer, em cooperação internacional, em diplomacia, em política internacional, na atuação dos Estados, nada pode ser, e nada nunca é, do meu ponto de vista, exclusivamente estratégico. Sempre haverá, digamos, um matiz, digamos, tons de cinza
que nós, na análise empírica, histórica, no meu caso, mais qualitativa, teremos de fazer para saber aonde se situam as práticas dos atores estatais, que são os atores com os quais eu estou preocupado, nesse contínuo entre a solidariedade absoluta, que não existe no caso dos Estados, mas ela existe, né, que não tem como apagar a solidariedade que a China teve com inúmeros países africanos no momento das lutas anticoloniais. Não há como apagar a solidariedade que Cuba teve e tem com vários países latino-americanos, caribenhos, no momento de desastres naturais, ou com países africanos, no momento de crises de fome, de desastres naturais ou de conflitos militares, étnicos ou de outra natureza. Então, digamos que existe uma expressão dessa solidariedade que é concreta, mas, em se tratando de Estado, e que não é apenas retórica, do meu ponto de vista, né, eu acho que existe, sim, um uso retórico da solidariedade também. Né, e todo o Estado e toda, digamos, agência diplomática sempre fará um uso retórico da solidariedade. É próprio, digamos, da diplomacia construir discursos. O diplomata não faz outra coisa. O diplomata só faz construir discursos. Agora, isso não significa que, por detrás daquela retórica da solidariedade, não exista algum tipo de expressão concreta na história e na contemporaneidade dessa solidariedade, que pode ser diferente na forma como ela se conjuga com estratégia. É por isso que eu não falo de solidariedade ou estratégia, mas de uma conjugação, de uma conexão constante entre, digamos, esses dois grandes conceitos nas ciências sociais, e não na moral ou na religião, né, e na ciência política, para se pensar como, nas práticas, os atores estatais vão definir, né, e a gente pode pensar em tipologias a partir do tensionamento possível entre solidariedade e interesse, olhando tipologias empíricas, né, olhando para as práticas desses atores no campo da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, a China não tem solidariedade, a França não expressa solidariedade, claro que ela expressa solidariedade. Isso significa que a França não tenha interesses estratégicos na France-Afrique, como ela chamava anteriormente, né, na África Ocidental. O DFID é puro interesse estratégico, e a Noruega ou o Canadá é pura solidariedade? É evidente que não. Se trata de Estados, né? Então, a natureza ontológica do agente ela vai estar sempre necessariamente informando como vão ser declinados os tipos possíveis de estratégias mobilizadas que vão conjugar, ao mesmo tempo, sempre, constantemente, né, solidariedade e interesse. Né? É nesse sentido que eu mobilizo esses dois, digamos, conceitos muito caros da ciência política, das ciências sociais. Né? Porque, na verdade, não é para separá-los, mas para conjugá-los e, a partir disso, né, definir tipologias de ação, né, das práticas, tipologias empíricas da atuação desses Estados. Né? Se vai ser digamos, um conjunto de valores budistas, do mundo cristão ou do mundo muçulmano, e que vai haver elementos que vão matizar essa solidariedade, é claro que cada, digamos, Estado nacional, é claro que cada sociedade organizada sob a forma de uma comunidade política chamada Estado, eles poderão, né, os governantes de plantão, né, poderão definir, digamos, colorações distintas para essa solidariedade, né, e buscar os seus, sei lá, raízes históricas, como a Rússia contemporânea faz, né, para justificar, busca raízes no Império Russo, né, sem ter apagado os vestígios do comunismo totalmente da União Soviética, do ponto de vista do seu patrimônio arquitetônico, histórico, né, nas cidades como Moscou ou São Petersburgo. Né? Você vai a essas cidades e fica impressionado com a presença, ao mesmo tempo, de uma União Soviética, né, e de um Império Tsarista. Né? Então, como é que isso é mobilizado
pelos Estados nos seus discursos de política externa em matéria de cooperação, pode haver variações, né? Mas isso não afasta, do meu ponto de vista, a capacidade heurística de leitura das ações desses agentes a partir desse tensionamento entre solidariedade e interesse, né? É para afastar justamente essa concepção de que, porque se trata de uma cooperação chinesa ou brasileira ou cubana, ela é exclusivamente solidária, ou porque é uma cooperação francesa, britânica ou canadense, ela é exclusivamente estratégica, né? Acho que nunca há, no comportamento dos Estados, esse grau de pureza, né, entre solidariedade e estratégia. E cabe a nós, né, não cairmos, analistas, né, não cairmos na armadilha de que existiriam cooperações do bem e cooperações do mal, evidentemente, né, isso foge do campo da análise, né, é outra coisa, não é análise, ou simplesmente identificar expressão de solidariedade em algumas práticas de cooperação dos Estados ou exclusivamente expressão de interesse estratégico em outras práticas de cooperação dos Estados, né? E o trabalho que eu citei do Maurits van der Wijn, né, Ideas and Foreign Policy, ele analisa 5 casos europeus, são pequenos países, ele vai buscar justificativas no debate parlamentar, são 5 casos de parlamentarismo também. Então, acho que é uma pista metodológica interessante para ver como o interesse e solidariedade se conjugam em modos distintos de construir justificativas diplomáticas para a atuação internacional nessa agenda por parte desses cinco Estados, né? Ele constrói uma série de frames que vão desde interesse em matéria de segurança, promoção comercial, ação humanitária, enlightened self-interest, né? Um alto interesse esclarecido e assim por diante. E é claro que sempre vai ter uma dimensão material e imaterial, né? Acho que foi a Tamires que perguntou sobre isso, né? A cooperação tem de ter uma materialidade, tem de ter escala para ser relevante, né? Mas ela também precisa de uma justificativa imaterial, simbólica, valorativa, proposta de valores, como disse o colega moçambicano, né? E no caso da cooperação Sul-Sul, acho que eu estou chegando na conclusão das perguntas, não é a condicionalidade política que vai o que os doadores do Norte chamam de promoção da democracia e promoção dos direitos humanos. Isso tudo se faz sob a forma de condicionalidade política, né? Você só terá acesso a se aderir a um modelo, né? Então, vejam como aí a dimensão material e imaterial estão conjugadas. Você só consegue vender o seu modelo em termos imateriais, inclusive por meio de condicionalidade, se houver uma realidade material, né? Por que a Hungria, Job Dan, já está, acho que terceiras eleições já, né? Ou a Turquia de Erdogan, terceira eleição consecutiva, a primeira vez na história turca em que um primeiro-ministro, depois presidente, né, o partido é eleito 3 vezes consecutivas, né? Na Hungria, o mesmo caso. Acho que já houve 2 eleições em que Orbán ganhou as eleições, em 2010 e 2014. Acho que a última foi em 2018. Ele também ganhou as eleições, certo? Então, o que há por detrás disso, entre outras coisas? A incapacidade da União Europeia de assegurar que os seus valores, a sua dimensão imaterial, adesão à democracia, adesão a direitos humanos, etc., tenham um lastro material, porque a Europa está em crise. O euro está em crise desde 2008. Uma das reverberações mais claras da crise financeira de 2008 é a crise de crescimento em toda a União Europeia, quer dizer, salvo a exceção sempre a mesma, né, alemã, né? Mas o que a gente percebe é que essa dimensão material e imaterial, elas vão juntas. Você não vai conseguir seduzir só com o discurso, né? Mas você também não vai conseguir dominar só, né, com a parte de baixo do centauro, né? Então, acho que os 2 elementos têm de estar, digamos, construídos dentro de uma estratégia, que é, ao mesmo tempo, discursiva, com base em valores, ou seja, uma dimensão imaterial, mas também uma escala de atuação, né? Por que a cooperação sul-sul brasileira passou a chamar tanto a atenção em um dado momento da história? Porque ela teve escala, porque ela existia já,
sem escala desde os anos 70. Mas ela nunca havia chamado a atenção a ponto de justificar congressos, pesquisas, interesse internacional. Eu lembro, o Reino Unido lançou uma chamada há uns 5, 6 anos atrás para pesquisar a atuação do Brasil no continente africano, né? E eram muitos pounds, né? Todos os brasileiros ficamos interessados naqueles pounds, né? E muitos britânicos também, porque havia um interesse, né, genuíno, né, de entender o que o Brasil está, porque tinha muita escala nessa atuação. Então, essa dimensão material ela é muito importante. Quais são os valores que a cooperação do Sul propõe? Do meu ponto de vista, o principal valor é a não ingerência, é o respeito pela soberania, é o respeito pela, digamos, endogenia dos processos, né? E não a imposição de um determinado modelo de democracia ou de um determinado padrão de direitos humanos, né? E há muitas controvérsias, evidentemente, né, sobre o que é melhor para um país, ser objeto de condicionalidade política ou ser agente do seu próprio processo, podendo incorrer, inclusive, dependendo, né, dos recursos dos atores presentes naquele contexto, em processos de déficit democrático, de perda de institucionalidade e assim por diante, né? Então, agora, eu acho a crítica da Cecília ela é muito importante. Frequentemente, nas nossas narrativas, a gente não integra essa visão dos beneficiários. Não é objeto do meu livro, né, pensar a cooperação à luz dos beneficiários, né? Até porque, como o Brasil é um beneficiário pequeno, né, o desenvolvimento brasileiro não é tributário da cooperação, da ajuda, ou seja lá o que for, né, mas assim, são outros esquemas que não dizem respeito à ajuda oficial para o desenvolvimento, que, digamos, beneficiaram o Brasil em termos de inserção internacional, né, e o desenvolvimento brasileiro não é dependente desse fator, como é o caso cabo-verdiano, como é o caso bissau-guineense, como é o caso moçambicano, etc. O grau de dependência estrutural inconteste não é o caso brasileiro, não é o caso indiano, não é o caso chinês, não é o caso, enfim, de nenhuma dessas grandes baleias sobre as quais eu estou falando, mas eu me sinto menos legítimo para falar sobre os beneficiários, né? Eu instigo muito os meus estudantes moçambicanos, bissau-guineenses, a trabalharem nessa perspectiva. E as narrativas que surgem, né, e as hipóteses explicativas ou interpretativas que surgem a partir de uma cabeça moçambicana, bissau-guineense e angolana, olhando para esses processos, é tremendamente interessante e ilustra processos sobre os quais, na academia, nós não tínhamos conhecimento, né? Então, acho que esse é um esforço importante de ser feito. Eu não sei se é um esforço que é exclusivamente de um brasileiro ou de uma brasileira. Acho que a gente tem que trabalhar em parceria com pesquisadores, jovens e sêniores, que, né, onde a ideia do beneficiário seja muito presente. Vou fechar isso sobre o beneficiário com uma anedota, né, de uma entrevista que eu fiz lá em Maputo, com o diretor da Fiocruz, que na época estava presente, estava se concluindo a famosa Sociedade Moçambicana de Medicamentos, da Fiocruz, e ele disse: nós fizemos uma prestação de contas para todo o serviço médico, toda a comunidade epistêmica de saúde pública em Moçambique, né? Ele contando, reunimos um grande público em Maputo, apresentamos tudo o que foi feito, todos os erros que nós cometemos, tudo aquilo que a gente julga que foi interessante, né? E, ao final, abrimos para debate e ninguém tinha nenhuma pergunta. E daí eu fiquei decepcionado, porque eu pensei que iam criticar a Fiocruz, o governo brasileiro, vão falar de problemas, e daí ele foi conversar com as pessoas. Não houve debate, não houve perguntas. Eu perguntei para ele, mas e Luiz Cláudio, por que não houve na sua? Eu fui conversar com as pessoas que eu conheço. Eles, por que você está fazendo prestação de contas para nós? Tem que fazer prestação de contas para os doadores. Então, vejam como se cria um mindset, né, uma mentalidade de que você... Porque o governo moçambicano não presta contas dos projetos de cooperação internacional, e que são muitos em Moçambique, no parlamento. Não presta contas para a sociedade. Ele presta contas para a comunidade de doadores, né, os 15, 16 doadores principais de Moçambique. Então, a prática, né, institucional de prestação de contas é estranha à mentalidade política de uma certa elite moçambicana, que são enfermeiros e médicos
agentes de saúde em Moçambique. Eles sequer entenderam o procedimento, porque aquele procedimento, digamos, não está ainda sedimentado na prática institucional política daquele país. Então, essa perspectiva do beneficiário, ela, digamos, enraiza concepções sobre a política, sobre o desenvolvimento, que são tão profundas e que, para nós, são muito distantes. Né? São muito distantes da nossa realidade brasileira. Né? Então, não estou querendo com isso justificar a ausência desse tema, certo? Que eu acho que é um tema muito importante e você tem toda a razão, Cecilia, em apontar. Mas eu não trato desse tema porque eu não me sinto confortável, né, para tratar desse tema nesse livro. Né? Mas acho que é uma dimensão importante. Né? Mais perguntas? Vamos começar lá atrás. Obrigada, Pedro. Você pode se identificar, por favor? Oi, bom dia, professor. É Frederico, da UFRJ. Eu estava fora. Eu só queria que o professor explorasse um pouquinho mais como é que você vê a diferença entre a cooperação Norte-Sul e a Sul-Sul, na lógica de funcionamento. E aí, se você puder explorar um pouquinho mais o caso chinês, né, até que ponto o caso chinês se enquadra nessa lógica mais horizontal de cooperação Sul-Sul, ou não, né? Com a China ganhando mais poder e se afastando. Obrigado. Laerte. Bom dia, meu nome é Laerte, sou aluno aqui do programa de doutorado. Professor Milani, eu gostaria de ouvir um pouco sobre o papel da cooperação Sul-Sul na construção da Agenda Contemporânea de Desenvolvimento Internacional, pensando especificamente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, se possível, pensar de forma comparativa com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio também. Essa era uma pergunta que eu tinha para a sua tese. Você que tem que responder. Eu anotei aqui na sua tese. Vamos passar. Moacir, acho que depois vamos. Ele quer se livrar de uma pergunta para ele. Pô. Olá, professor. A minha pergunta tem a ver com a mudança no Itamaraty. Como que, a partir do prisma do nosso atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, como é que fica a situação dos laços de solidariedade que foram construídos e dos que estão sendo pretendidos serem construídos? Se há compatibilidade ou se são incompatíveis. Quem mais tem pergunta? Professor Antônio Pereira. E Tomé. Tá bom. Carlos, só uma pergunta sobre... Não sei se você trata disso no livro, mas você mencionou essa tendência trilateral. Por exemplo, o DFID, Ministério do Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, leva técnicos brasileiros na área de Bolsa Família para a Quênia, para criar um programa semelhante. Pode falar um pouco sobre a lógica nos dois... talvez não os três lados, mas pelo menos o lado britânico e brasileiro desse tipo de parceria. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Tomé, e aí a gente volta para o professor Carlos. Esse é um tema que desperta muito interesse sempre. Né? Bom dia. Bom dia. Sou Tomé Fernando Ban, aluno do IR, estou fazendo doutorado, sou moçambicano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo livro, de fato, e muito, só pela exposição. Dá para entender que é muito rico e é aproveitoso. Eu estou na mesma linha de pesquisa, mas estou a falar de uma análise comparativa do Brasil e China em Moçambique. Primeiro é que, quando o Brasil teve um novo presidente de um outro partido, eu achei que o meu trabalho ficaria na história. Mas pela conversa das pesquisas que eu fiz, a entrevista que eu fiz em Moçambique, aos diplomatas, diziam que não, que a cooperação com o Brasil, mas no âmbito da cooperação sul-sul, ela continuaria. E essa afirmação também é reforçada pelo professor Milani. Muito obrigado por isso.
Agora, a minha questão é a seguinte. Uma vez que a China, tantos outros países, não têm dados sistematizados do ponto de vista do quanto eles desembolsam para a cooperação, e que isso, em algum momento, torna difícil de estudar ou de comparar. E como é que o professor Milani conseguiu analisar esses dados? Aliás, torna difícil comparar e, em algum momento, fazemos um estudo viesado. Então, como é que o professor Milani conseguiu analisar essa comparação dos 6 países? Muito obrigado. Obrigada, Tomé. Agora eu volto para você, Carlos. Obrigado. Eu vou começar de trás para frente, para não perder o fio que a gente ouve, né? Obrigado, Tomé, pelas suas perguntas, pelos seus comentários. O Francisco Carlos da Conceição, seu compatriota, ele fez uma tese exatamente sobre Brasil, China em Moçambique. É uma tese que está, enfim, muito boa. Ele tinha muito acesso a dados, etc. E a tese está disponível online. Certo? Acho que vale a pena você dar uma lida. E tem uma tese saindo, está no forno, sobre Brasil, China e Portugal em Guiné-Bissau. Eu acho sempre importante, no caso, sobretudo de Cabo Verde e Guiné-Bissau, colocar Portugal, porque Brasil e Portugal frequentemente competem em alguns setores, maiormente no setor de educação superior, que é um setor estratégico para a formação de elites, né? E a formação de elites gera solidariedades, né? Por muito tempo. Eu fiz meu doutorado na França, morei anos na França, vivo citando franceses até hoje, é evidente. Isso gera, mentalmente, intelectualmente, uma dependência que é inevitável, porque é onde você faz a sua formação. Então, acho que essa é uma aposta que Portugal e Brasil disputam em alguns países africanos de língua portuguesa. E em Guiné-Bissau, o Brasil, até recentemente, estava ganhando de longe essa aposta, essa disputa com Portugal. Em Cabo Verde, isso é muito disputado ainda. Cabo Verde tem ligações muito fortes. Os moçambicanos sabem disso com Portugal, por razões ainda do tempo da colônia. Então, como comparar com dados tão díspares, com definições tão distintas do que é a cooperação Sul-Sul? Bom, aí eu apelo para uma metodologia da antropologia. Eu trabalho com cooperação Sul-Sul como categoria nativa, ou seja, eu não estou buscando simplesmente comparar dados que sejam absolutamente correspondentes. Eu estou comparando, colocando em contraste dados que são aqueles que são comunicados pelos atores. Se alguns agentes estatais, como o caso turco, são muito mais transparentes e regulares, os últimos dados da Turquia datam de 2016, para vocês terem uma ideia. E a gente tem um painel longitudinal tranquilo com a Turquia. Você vai dos anos 90 até os anos atuais, com dados turcos disponíveis e transparentes no site da TICA, com relatórios anuais. Você não tem isso para a cooperação brasileira. A cooperação brasileira tem diferentes relatórios, mas esses diferentes relatórios adotaram metodologias diferentes e não têm uma continuidade de série histórica. E o último relatório é um samba. Legal, mas é um samba. E eu acho que o Brígido, como está se aposentando, resolveu, como a gente diz popularmente no Brasil, chutar o pau da barraca. Quer dizer, bom, agora eu vou fazer um relatório qualitativo, vou brincar de acadêmico e vou fazer um relatório qualitativo, e encerrou a série histórica. Enfim, mas sem querer justificar a atitude do João Brígido, mas isso também pode ser uma questão político-institucional no Brasil, porque a comunicação dos dados da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional era feita pelos ministérios e pelas agências federais, que, em um dado momento político da nossa história, tinham todo o interesse em comunicar todos os seus dados sobre cooperação Sul-Sul, porque a agenda era prioritária. Hoje, quem faz cooperação Sul-Sul se esconde. Então, é diferente. Por isso que eu acredito que ela não vai acabar. Mas ela não vai ser feita sob os holofotes, porque nem a mídia, Estadão está aí como prova empírica, vai permitir, vai deixar passar em branco, sem nenhum tom de crítica, alguma expressão de cooperação Sul-Sul. Eu achei
absolutamente espetacular o edital que a CAPES lançou de cooperação Sul-Sul. Gente, realmente o Vélez era um péssimo ministro da Educação. Ele assinou um edital com milhões, não sei se vai ser pago, porque é outra história, mas assinou um edital com milhões de reais para a cooperação Sul-Sul em 2019. Então, não pode chamar a atenção, mas ela vai continuar. Enfim, né, porque, até mesmo porque ela é muito descentralizada, muito, poderíamos dizer, fragmentada no Brasil. Né? Então, ela certamente continuará um pouco por inércia, em alguns casos, e às vezes porque há compromissos que foram assumidos e que têm de ser concluídos, e compromissos não somente com outros países em desenvolvimento, mas compromissos com a cooperação britânica, compromissos com a cooperação francesa, com a cooperação americana, que faz cooperação triangular com o Brasil, compromissos de funds in trust, né, fundos extra-orçamentários que foram depositados em organizações internacionais. E, uma vez depositários, eles estão lá, têm de ser implementados. Quer dizer, tem uma exigência burocrática e institucional das organizações internacionais. OMS, FAO, Programa Mundial dos Alimentos e assim por diante. Então, essa agenda ela sai da prioridade política, ela não pode chamar a atenção, mas isso não significa que ela não continue. Não acredito tampouco que ela vá continuar com a mesma escala. Enfim, a escala já vinha reduzindo nos últimos anos. A tendência é ela se estacionar num patamar de relativa insignificância, porque esse, digamos, o grau de importância que ela tem na agenda da política externa hoje. Né? E a cooperação, eu trato um pouco de cooperação trilateral, inclusive da celeuma terminológica, né, entre trilateral e triangular. Né? Acho que o Bruno tem um artigo sobre isso, e tem uma série de... Não há consenso, né, sobre o que é cooperação triangular ou trilateral. Eu fiquei convencido pelas razões institucionais da Agência Brasileira de Cooperação de preferir o termo trilateral. Quais são as razões? São de governança. Na cooperação triangular não haveria, segundo a ABC, uma exigência de que o país mediador tivesse uma atuação político-institucional na definição das regras do jogo. Então, a cooperação trilateral ela engajaria mais o mediador na conformação, na concepção do projeto. Então, haveria uma divisão maior de responsabilidades e um compartilhamento maior do processo decisório. E não só uma atuação de implementa aí o que eu quero que você implemente. Não estou dizendo com isso que toda a cooperação triangular seja assim tão pouco. Acho que tem muito pouca empiria sobre isso. A gente tem ainda menos dados empíricos sobre cooperação triangular e trilateral, sobre, enfim, avaliação qualitativa. Se fala muito na América Latina sobre valoración, em espanhol, que é difícil de traduzir em português, em inglês ainda é pior, que é uma espécie de avaliação qualitativa, uma valoração qualitativa, das contribuições da cooperação Sul-Sul. Mas a gente não consegue sequer fazer a quantitativa, quem dirá a qualitativa, que pode ser ainda mais cara, do ponto de vista da produção de estudos e surveys, etc. Mudança no Itamaraty, eu fui companheiro de turma do Ernesto no Rio Branco. Nós somos colegas de banco. Sentávamos pertinho, um do lado do outro, lá no Rio Branco. Não vou contar nenhuma fofoca, não. Não adianta me impressionar, porque eu não conto. Certo? Isso aí ficou lá no Inside Stories, daquele momento. Mas, sim, existe alguns colegas de turma são hoje embaixadores importantes, que ele pegou embaixadores muito jovens, para assumir postos importantes. E existe, sim, uma percepção de que Ernesto Araújo crê no que ele diz. Ele realmente acredita no que ele diz. Então, isso pode ser até mais problemático, diga-se de passagem. Mas ele realmente acredita no que ele diz. E o que eu percebo é uma tentativa muito clara de deslocar a política para trazer a moral para dentro da política externa, e justificar a política externa em termos morais. E, por via de consequência, todas as pressões de ordem comercial, estratégico-militar, segurança, seriam subsidiárias em comparação, em contraste com essa prioridade de natureza moral.
e que o Brasil é cristão, ocidental, né? Enfim, vocês conhecem, eu não preciso repetir o discurso do próprio chanceler. Mas eu acho que, efetivamente, é uma aposta perigosíssima, né, do ponto de vista, na minha percepção, da democracia, mas do ponto de vista do Itamaraty. Né, do ponto de vista E não é à toa que a gente percebe, né, não é a primeira vez na história, mas na história recente, mas a gente percebe muita movimentação burocrática dentro do Itamaraty. Né? Várias declarações anônimas, né, porque ninguém tem a coragem de assinar, etc., mas muita movimentação interna no sentido de expressar o que a gente conhece na literatura como bureaucratic politics, né? Enfim, a conflitualidade interna dentro da organização. Né? A pergunta do Laerte e a do Frederico, para concluir, a cooperação Sul-Sul está na agenda total dos ODS. Né? Acho que era uma demanda que ainda não estava totalmente presente quando foi celebrada a Declaração do Milênio, de que a cooperação Sul-Sul deveria ser, e a cooperação triangular ou trilateral, deveriam ser reconhecidas como modalidades de cooperação que contribuem para o desenvolvimento da mesma forma que a cooperação Norte-Sul. Acho que esse debate é um debate do passado, né, do ponto de vista institucional, das declarações internacionais. Hoje, toda a declaração das Nações Unidas, etc., mesmo da OCDE, sempre reconhece o aporte que a cooperação Sul-Sul e que a cooperação triangular, trilateral podem dar para o desenvolvimento né, das sociedades, dos países, etc. A questão é o que, com esse ganho, pode ter perdido a cooperação Sul-Sul. Para mim, essa que é a questão. Né? Então, se você comparar as duas declarações de Buenos Aires, a de 78 e a de 2019, você vai perceber um claro esvaziamento, uma desradicalização política, né? A ênfase na self-reliance, a ênfase na endogenia, a ênfase no caminho próprio do terceiro mundo, né? Ou seja, uma ideia de autonomia dos países do Sul, que se perde em proveito de uma institucionalização, com os riscos que daí podem decorrer, né, da cooperação Sul-Sul como uma agenda normal da política internacional, uma agenda normal. Então, o que ela pode perder com isso? Enfim, eu deixo isso como questionamento. Acho que a gente tem que monitorar, avaliar, analisar nesses anos que estão por vir para se perceber. Né? Em termos de funcionamento, Frederico, como eu disse, a cooperação Norte-Sul é muito mais institucionalizada, com uma capacidade de avaliação, de monitoramento, produção de relatórios, peer review, que não existe na cooperação Sul-Sul. Né? O Brasil é aplaudido, vejam bem, o Brasil é aplaudido em outros países em desenvolvimento por produzir tantos dados. E a gente sabe o quão falhos são os nossos dados, né, disponibilizados pelo IPEA e pela própria ABC. A dificuldade que a gente tem para obter dados, né, dentro do Brasil. Mas a situação de outros países é ainda mais precária. Na África do Sul, por exemplo, a agência, a South African Development Partnership Agency, foi anunciada em 2007. Anunciada. Nós estamos em 2019 e ela ainda não existe. Então, a questão institucional e digamos, da incapacidade dos países de institucionalizarem essa agenda, a gente pode levantar uma série, e isso está presente em vários. Né? Enfim, a China acabou de anunciar a criação da sua agência, mas não tem dados. Os dados mais recentes de que a gente dispõe sobre a cooperação chinesa são de 2014. E, por exemplo, todas as iniciativas no âmbito do Road and Belt são promessas, né? São promessas de investimento, são investimentos em curso, né? Mas ainda não tem dados e nem avaliações sobre a execução, né? Porque está tudo ainda muito no processo. Mas, sobretudo, o que a China já fez, a gente tem poucos dados disponíveis, né? Tem uma grande pesquisadora, que é a Deborah Brautingen, que estuda muito a cooperação chinesa e que, de tempos em tempos, produz um relatório onde ela, em função de ser muito especializada nessa agenda, ela traz dados interessantes sobre a cooperação chinesa, mas a gente não tem dados oficiais sobre isso.
Então, é tudo muito aproximativo. O funcionamento, a diferença é fundamentalmente essa, né? Diferença de institucionalização, de capacidade de monitoramento, déficit de participação da sociedade civil, de participação em termos de monitoramento, controle, mas também de co-implementação de projetos. Você tem... não existe um peer review, né? Existe uma dificuldade muito grande desses países sentarem em torno de uma mesa para definir em comum acordo o que seria, né, um bom relatório de cooperação. Então, a Secretaria Ibero-Americana tem uma metodologia que, do meu ponto de vista, é relativamente inútil, né? No sentido de que ela conta o número de atividades, mas ela não conta os orçamentos. Então, número de atividades, você pode ter 1.000 atividades de $1 cada uma, e você pode ter uma atividade de 10 bilhões de dólares. Então, isso não mensura impacto, isso não nos traz muito, né, sobre a realidade palpável, né, da cooperação. Mas há uma grande dificuldade porque os países não se sentam uns com os outros, né, no sentido de produzir uma coesão institucional mínima. E sobre essas mudanças, acho que você também perguntou algo sobre a China, mas a China não vai dar tempo, eu acho. A gente pode conversar depois no intervalo. O Brasil pode vir a cooperar com outros países do Sul, né, com os quais ele tem uma afinidade. Isso já foi dito pelo chanceler. A afinidade ideológica é fundamental para nós termos. Imagina se fosse um chanceler do Lula ou da Dilma dizendo isso, né? Nossa, ia ter um impeachment do ministro, não ia? Porque não podia ter afinidade, não podia falar de ideologia. Agora se fala de ideologia, né? E claramente, né? E ainda se usa todo o arcabouço da política externa como política pública para legitimar, né, de que ideologia tem de ter vez na política externa. Então, isso é muito interessante. Política externa com política pública não significa necessariamente política pública democrática. Os regimes autoritários também têm políticas públicas, né, e também têm políticas externas, diga-se de passagem. Então, eu acho que essa agenda pode continuar com outros países, pode ter uma cooperação mais forte com a Colômbia, pode ter uma cooperação mais forte com o Chile, né, pode ter uma cooperação mais forte com o Paraguai, né, menos com o Uruguai, por exemplo, que não tem afinidade ideológica. Então, acho que a questão dessa afinidade ela pode ser construída com outros países do Sul, né. Qual vai ser, né, e acho que isso a gente tem de monitorar muito, né, nos meses, anos por vir, porque existem tentativas de conformação de alianças, né, hemisféricas e internacionais. Vai ter um encontro agora, está anunciado, acho que é na Itália, né, sei lá, como chama, da grande onda conservadora de extrema-direita no mundo, né? Então, eu não sei se o Brasil vai dialogar com a Hungria, por exemplo, porque a Hungria está muito próximo da Rússia, né? E então, eu não sei até onde vai essa questão de convergência ideológica, né? Ou talvez seja a convergência ideológica dentro de um espaço hemisférico, né? Então, dentro das Américas. Cooperação com a África, com os países asiáticos, eu acho que vai se manter aquilo que já existe. Acho que criar coisas novas é muito difícil. Acho muito difícil. Mas existem outros países do Sul com os quais existe convergência ideológica, né? Então, acho que isso é possível de se pensar a continuidade de cooperação Sul-Sul com esses países. É isso. Obrigado pelas questões, obrigado pelos comentários. Bom, gente, obrigada. Queria mais uma vez agradecer, Carlos, por ter vindo. Quero agradecer o apoio do Departamento de Ciência Política, agradeço aqui em nome dos coordenadores do seminário, professor Jean Tible e professor Paulo Ritt, por terem apoiado aqui o convite ao professor Carlos Milani. Obrigada a todos. Oi? 50. Na editora só ele tem. Assina aqui, tá? Caiu na sua conta. Tá?